Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Diocesana 100,3 FM. Hoje é sexta-feira, estamos no programa De Bem com a Vida, hoje é dia 16 de fevereiro de 2024. Temos o nosso quadro toda sexta-feira de entrevistas e hoje nós estamos recebendo com muita alegria o padre Jean Paul Hansen, que é secretário de campanha da CNBB, para a nossa entrevista, a nossa conversa, o nosso bate-papo, de toda sexta-feira aqui na Rádio Diocesana 100,3 FM. Padre Jean Paul, é muito bom tê-lo aqui na Rádio Diocesana FM para podermos conversar sobre a campanha da fraternidade, um processo de evangelização que está completando 60 anos este ano, ou seja, 61 edições. Padre Jean, a campanha da fraternidade teve início com uma iniciativa de uma diocese do Nordeste, se não me engano, a Diocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Como essa iniciativa foi acompanhada pela CNBB para aplicação em todo o Brasil, o senhor poderia contar para os nossos amigos ouvintes como foram esses primórdios da campanha da fraternidade? Custódio, a alegria é toda minha de estar aqui na Diocesana FM, conversando com os diocesanos da nossa amada Diocese da Campanha. É sempre bom estar em casa. Você tem razão, a campanha da fraternidade nasceu na Diocese de Natal, no Rio Grande do Norte, em 1962, por iniciativa do grande Dom Eugênio de Araújo Salles, que depois seria o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Dom Eugênio, à época, era o diretor espiritual da Caritas, e a Caritas apresentava necessidade de fundos. E Dom Eugênio, como os diretores da Caritas Nacional, decidiu fazer uma experiência piloto de uma coleta que ajudasse na subvenção da Caritas no Brasil. A coleta não foi exitosa no primeiro momento, mas a experiência da partilha, da fraternidade, foi uma maravilha. De fato, em 1963, a iniciativa passou para todo o Nordeste. Todo o Nordeste, já acostumado a ações comuns para a superação da miséria e da fome por causa da seca, assumiu aquela experiência de campanha de fraternidade. Foi em dezembro, 26 de dezembro de 1963, portanto, há pouco mais de 60 anos, que um nordestino, secretário-geral da CNBB, Dom Helder Câmara, propôs a todos os bispos do Brasil, por meio de uma carta, a nacionalização, se a gente pode dizer assim, da campanha da fraternidade, que ela se tornasse uma iniciativa nacional de todo o Brasil. Dom Helder teve cerca de uma centena de reações positivas dos bispos do Brasil, dizendo que sim, que suas dioceses adeririam e que gostavam muito dessa possibilidade. De fato, na quaresma de 1964, a campanha da fraternidade se tornou uma iniciativa nacional e ganhou pela primeira vez o tema, para formar a consciência dos cristãos quanto à fraternidade. E o tema da primeira campanha da fraternidade, a de 64, foi: lembre-se, você também é igreja. A quaresma sempre é um tempo forte no calendário litúrgico católico. Por que a CNBB elegeu a quaresma para que fosse o período de realização das campanhas da fraternidade? De fato, Custódio, a quaresma é um tempo forte no calendário litúrgico, especialmente por causa da piedade popular. Porque nós não podemos dizer que uns tempos litúrgicos são mais fortes do que os outros. E se pudéssemos dizer, a quaresma não seria o mais forte, porque o centro do ano litúrgico está no tríduo pascal, justamente para o qual a quaresma nos prepara. Então, a quaresma é um tempo de preparação.
Absurdo seria celebrarmos a campanha da fraternidade no Tríduo Pascal. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão. E a conversão requer a formação da consciência cristã. Um dos objetivos permanentes da campanha da fraternidade é formar a consciência dos cristãos para a fraternidade. E isso constitui um projeto de conversão, um projeto de evangelização. Por isso a campanha da fraternidade está perfeitamente situada no tempo da Quaresma. Ela nasceu no tempo da Quaresma, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela se estendeu para o Nordeste no tempo da Quaresma e desde o seu início em todo o Brasil, em 1964, ela sempre aconteceu na Quaresma. As críticas é que são recentes. A campanha no tempo da Quaresma já tem 60 anos. Durante os últimos anos, a campanha da fraternidade vem sempre denunciando questões da realidade brasileira. Ano passado, por exemplo, foi a questão da fome. Em 2022, foi a educação. A campanha da fraternidade sempre se preocupou com essas questões ou já tivemos outras possibilidades de temas ao longo desses 60 anos? Queridos ouvintes, a campanha da fraternidade já passou por diversas fases. Como eu disse a vocês há pouco, a primeira, de 64, tinha como tema Lembre-se, você também é igreja. Ela antecipava a publicação da Constituição Dogmática Lumen Gentium, que iria, em novembro de 64, afirmar que a igreja é o povo de Deus. A primeira fase da campanha da fraternidade nós chamamos de eclesiológica. É uma fase de conscientização sobre o fato de sermos igreja. Há uma segunda e uma terceira fase que são inspiradas, iluminadas pelas conferências de Medellín e Puebla, do Episcopado Latino-Americano, num contexto de desenvolvimento e de crítica da sociedade brasileira, onde o desenvolvimento não aconteceu para todos, mas apenas para alguns. Hoje nós já estamos numa quarta fase da campanha da fraternidade. E nós chamamos esta quarta fase de novo humanismo integral do Papa Francisco. Desde 2015, mais ou menos, a campanha tem sofrido forte influência do magistério do Papa Francisco. E esse magistério do Papa Francisco quer formar em nós um novo humanismo integral, uma nova forma para os nossos tempos de compreender o ser humano na sua integralidade. É nessa perspectiva que nós abordamos o diálogo, que nós abordamos a educação. O Papa Francisco propõe um pacto educativo global e que agora nós abordamos a amizade social, que é também uma dimensão essencial deste novo humanismo integral. Entrando agora, Padre Jean, na campanha da fraternidade deste ano, o tema é Fraternidade e Amizade Social. E o lema é retirado do Evangelho de Mateus. Vós sois todos irmãos e irmãs. Padre Jean, como os bispos chegaram a essa temática? Excelente pergunta, Custódio. Os temas e lemas da campanha da fraternidade são escolhidos pelos bispos no Conselho Episcopal de Pastoral e no Conselho Permanente da CNBB, sempre 2 anos antes da realização da campanha, para que a campanha não esteja submetida ao calor das paixões e também para que ela tenha o necessário tempo de elaboração e preparação. 2 anos atrás, no início de 2022, os bispos escolheram amizade social
e esse lema, vós sois todos irmãos e irmãs, para a campanha da fraternidade de 2024. Eles tinham duas coisas, duas realidades que tocavam fortemente o coração dos nossos pastores. Primeiro, a realidade de um Brasil dividido, de um Brasil polarizado, de uma sociedade tradicionalmente tão fraterna e acolhedora, tão solidária, agora marcada pela divisão, pelo ódio, pela violência, pela indiferença, e isso doía e dói ao coração dos bispos. A outra realidade é o magistério do Papa Francisco. Se por um lado nós identificamos estas sombras de um mundo fechado na nossa sociedade brasileira, nossos bispos também entenderam que o Papa Francisco, na carta encíclica Fratelli Tutti, já ofereceu o remédio para essa sociedade. E esse remédio é a amizade social. Por isso, fraternidade e amizade social. E o lema, já repetido, porque não fazem muitos anos que nós já tivemos como lema essa frase do Evangelho: vós sois todos irmãos e irmãs. Mas é nessa perspectiva da fraternidade, da reconstrução dos laços de fraternidade, que nós queremos abordar a amizade social. Qual ou quais objetivos da CNBB com essa campanha da fraternidade? Nós temos um objetivo geral que é muito importante e é bom que nós o tenhamos muito claro, porque ele expressa aquilo que os bispos querem com a campanha da fraternidade. Muitas pessoas dizem que a campanha é para isso, que a campanha é para aquilo, que a campanha é disso, que a campanha é daquilo, mas o que os nossos bispos dizem que querem com esta campanha? O objetivo geral diz assim: despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social, para que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. É isso que os bispos querem, que nós sejamos despertadores do valor e da beleza da fraternidade humana. Como? Promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social. O mundo nos engana. A sociedade atual quer nos fazer crer que é bonito viver divididos, que é bonito eliminar o irmão, enquanto os bispos nos dizem que o que é bonito e o que é valor é a fraternidade, é estarmos unidos, é sermos amigos uns dos outros, apesar das nossas diferenças. Com isso, nós queremos o quê? Qual é o nosso objetivo final? Que a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. Nós experimentamos isso. Nós precisamos da paz entre nós. O mundo precisa de paz nesse momento em que há mais de 30 focos de guerra por todo o mundo. Mas os bispos nos apresentam ainda 9 objetivos específicos. 3 objetivos relativos ao ver nos levam a analisar a cultura, a mentalidade atual e as suas causas. E a identificar iniciativas de comunhão. Que iniciativas estão dando certo nas nossas comunidades e, ao invés de promover a divisão, estão promovendo a comunhão. 3 outros objetivos dizem respeito ao iluminar. São eles: redescobrir a partir da palavra de Deus a fraternidade e a amizade social e a comunhão como elementos constitutivos do ser humano. Nós não fomos criados para a divisão. Nós fomos criados por um Deus comunhão para viver na terra em comunhão, ensaiando a comunhão
que seremos no céu. Depois, o quinto objetivo: acolher o magistério da Igreja sobre a fraternidade universal e fazer com que esse magistério nos ajude no discernimento concreto do dia a dia. E o sexto, aprofundar a compreensão da comunhão e da fraternidade como caminho para a realização pessoal. Nós não nos realizaremos sozinhos. Nós não seremos felizes sozinhos. Nós seremos felizes e nos realizaremos humana e espiritualmente na comunidade, na comunhão. Os três últimos objetivos são relativos ao agir. O que é que nós queremos fazer nesta campanha? Conscientizar sobre a necessidade de construir a unidade em meio à pluralidade, superando divisões e polarizações. Não queremos a uniformidade, queremos a unidade na pluralidade. Estimular a espiritualidade de comunhão, os processos de comunhão, os hábitos de comunhão e as estruturas de comunhão na sociedade e na igreja. E, por fim, incentivar e promover iniciativas de reconciliação entre pessoas, famílias, comunidades, grupos e povos. E aqui o sacramento da reconciliação e o ministério da reconciliação entram em cheio nesse tempo propício que é a Quaresma. O senhor me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, Padre Jean Paul. O texto base da campanha geralmente é dividido em três partes: ver, julgar e agir. É uma metodologia consagrada pela Igreja Latino-Americana? Como a CNBB avalia a questão da amizade social, ou talvez da falta de amizade? Eu sei que é uma resposta ampla, mas gostaria que o senhor sintetizasse para os nossos ouvintes. De fato, Custódio, a metodologia ver, julgar e agir, embora ela não tenha nascido no Brasil e na América Latina, mas seja uma metodologia herdada da ação católica europeia, ela encontrou vitalidade no nosso espaço eclesial latino-americano. E é a metodologia consagrada, é a metodologia da pastoral na Igreja do Brasil e da América Latina. Se você olhar o nosso plano diocesano de pastoral, ele é elaborado a partir desta metodologia. Às vezes, até inconscientemente, nós usamos essa metodologia. E por isso, também o texto base da campanha da fraternidade a utiliza. Você pergunta também como é que a igreja avalia essa questão da amizade social na nossa sociedade brasileira. Pois é, o texto base no capítulo 1, no Ver a Realidade do Nosso Brasil, ele diz que nós vivemos numa sociedade enferma. Nós vivemos numa sociedade doente e que nos adoece. Por quê? Porque essa sociedade está nos afastando dos reais valores do Evangelho, a fraternidade, a solidariedade, a comunhão e tantos outros. Nós estamos nos tornando cristãos rivais, nós estamos nos tornando cristãos fratricidas, que sacrificam o irmão em nome das suas ideologias e ideias. Nós estamos adoecidos. Esse é o grande diagnóstico do 1º capítulo do texto base. Depois, no 2º e no 3º capítulo, nós vamos ver no 2º o que é que a palavra de Deus nos diz sobre isso. De onde vem essa doença? E nós vamos chegar à conclusão que essa doença vem do pecado original. Mas essa doença tem remédio, porque nós temos um Redentor. Então precisamos nos converter de uma lógica marcada pelo pecado para uma lógica redentora. E é nessa lógica redentora que nós encontramos o remédio, a amizade social,
que deve ser aplicada, diz o terceiro capítulo, à pessoa, à comunidade e à sociedade. Porque a sociedade é enferma porque ela é feita de comunidades enfermas. As comunidades estão enfermas, se fechando, porque elas estão cheias de pessoas enfermas. Por isso, o remédio tem que ser aplicado nesses três âmbitos. Depois que conhecer a realidade, iluminamos a nossa visão com a palavra de Deus, qual ou quais fragmentos o Senhor destacaria para a gente que nos ajudariam a julgar o problema, esse problema da amizade social à luz da palavra de Deus? Eu destacaria, para começar, duas citações, duas histórias do livro do Gênesis. Primeiramente, o fratricídio de Caim e Abel. Caim, ao não ter o seu sacrifício agradado por Deus, ele decide eliminar Abel da face da terra. Se meu irmão me é um empecilho, se meu irmão não me agrada, eu o elimino. Com isso, Caim inaugura uma lógica fratricida, uma lógica que me diz isso. Se meu irmão não me agrada, eu o elimino. Não só o elimino da face da terra. O texto base da campanha da fraternidade tem uma frase que, para mim, já tem me feito refletir há muito tempo, que Caim, antes de eliminar Abel da face da terra, já o tinha eliminado do seu próprio coração. Talvez nós nunca tenhamos, queira Deus, eliminado alguém da face da terra. Mas quantos nós já não eliminamos do nosso coração? Somos fratricidas como Caim. A história do fratricídio de Caim continua noutra história do livro do Gênesis, que é a história de José do Egito. José do Egito tem 10 irmãos que são fratricidas como Caim. Descobrem, experimentam que José lhes é incômodo e decidem, como Caim, eliminar José. Primeiramente querem matá-lo, depois resolvem jogá-lo num poço e por fim o vendem como escravo e ele vai parar no Egito, na casa do faraó. Lá José, interpretando os sonhos do faraó e aconselhando o faraó com a sua sabedoria, vai se tornar o vice-rei do Egito. E é quando José é vice-rei do Egito que a fome se espalha por toda a terra e os 10 filhos de Jacó descem por ordem do pai Jacó ao Egito para pedir alimentos. Quem é que vai recebê-los no Egito? Não vai ser o faraó, vai ser José, o vice-rei. José reconhece os seus irmãos e chora de emoção ao vê-los. Os irmãos não reconhecem José, porque o venderam quando era ainda um moleque. Porém, José não tem uma palavra sequer de vingança para com seus irmãos. Não tem uma palavra sequer de rejeição para com seus irmãos. Pelo contrário, ele que fora rejeitado pelos seus irmãos vai se tornar o penhor de salvação dos seus irmãos. No final da história, José vai trazer o pai Jacó, todos os seus filhos, suas esposas, seus netos, seus rebanhos, para viverem no Egito, sob a sua tutela, sob o seu cuidado. José inaugura uma nova lógica, mas que não é a lógica dele. José inaugura como figura a lógica redentora de Jesus. Jesus será o verdadeiro redentor. Jesus será aquela pedra que os pedreiros rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Agora nós temos duas lógicas. A lógica fratricida de Caim, que diz: se o meu irmão me é incômodo, eu o elimino. E a lógica redentora de José, de Jesus, que me diz:
Se meu irmão me é incômodo, eu o salvo, eu o integro, eu o trago para a comunhão, eu não o deixo escapar, eu não posso perdê-lo. Qual é a minha lógica? Nós temos todos dentro de nós a lógica fratricida de Caim, porque também somos herdeiros do pecado original. Mas o batismo semeou em nós a lógica redentora de Jesus. Qual delas vai vencer dentro de nós? Aquela que nós alimentarmos mais. Por isso, nessa quaresma, nesse tempo de conversão, nos é proposto alimentar a lógica redentora e ir matando aos poucos, dentro de cada um de nós, dentro das nossas comunidades, dentro da nossa sociedade, a lógica fratricida de Caim. Após conhecer o problema, iluminá-lo à luz da Sagrada Escritura, quais ações concretas que a campanha da fraternidade propõe para a superação dos problemas relacionados à questão da amizade social? A grande sugestão da campanha da fraternidade, a grande ação da campanha da fraternidade é a nossa mudança de mentalidade. É a nossa conversão. Mudar da lógica fratricida de Caim para a lógica redentora de Jesus. Agora, isso se expressa de formas muito concretas. Por isso, o texto base, nos números 128, 129 e 130, apresenta 3 listas sucessivas para a pessoa, para a comunidade e para a sociedade, respectivamente. Visitando esses 3 números do texto base, você vai encontrar sugestões muito concretas de ações pessoais para a sua quaresma, para a sua vida, de sugestões para a sua comunidade, no número 129. E, por fim, no número 130, sugestões para a sociedade, para que ela alargue o espaço das suas tendas e deixe de gerar excluídos e passe a gerar incluídos, irmãos redimidos pela lógica redentora de Jesus. A CNBB produz a cada ano uma série de materiais para auxiliar os cristãos a vivenciarem a campanha da fraternidade. Alguns materiais são muito específicos, como material destinado às escolas. Mas eu queria que o senhor comentasse qual ou quais materiais os fiéis podem adquirir para melhor vivenciarem a quaresma e a campanha da fraternidade. De fato, a CNBB, nas suas mais diversas comissões, produz cerca de 20 subsídios para a campanha da fraternidade. Há subsídios específicos, como aqueles destinados ao ensino religioso nas escolas, para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Mas há também, por exemplo, subsídios para catequese com crianças, outro para catequese com adultos. Há subsídios litúrgicos, celebrativos, como, por exemplo, a adoração eucarística, a celebração penitencial e a celebração ecumênica, essas 3 num único subsídio. Mas há outros subsídios que dizem respeito mais proximamente à piedade do nosso povo. Por exemplo, o terço da amizade social. Meditações sobre a amizade social para a reza do terço, para o terço dos homens, para os grupos de terço, para as pessoas que rezam o terço. Mas também o subsídio da Via Sacra. Esse ano com uma novidade. Num único subsídio, nós temos a Via Sacra e a Via Lucis, que é a Via Sacra da Páscoa, a Via Sacra do ressuscitado. Então, nós temos o caminho até a sepultura e o caminho que parte da ressurreição, rezando sempre com o tema da campanha da fraternidade. O subsídio da Via Sacra e da Via Lucis são produzidos na Diocese da Campanha. São diocesanos nossos
que nos ajudam a redigir essas duas vias sacras, a via dolorosa e a via luminosa. Temos outros também, como o Retiro Popular Quaresmal, também produzido na Diocese da Campanha e publicado para o Brasil inteiro. Não é um retiro durante a Quaresma, um dia, um final de semana, mas um subsídio para transformar toda a Quaresma num grande retiro. Um retiro de cerca de 40 dias, onde nós temos orações e ações para todos os dias. Visite a página das edições CNBB e procure lá Campanha da Fraternidade e você vai conhecer os mais de 20 subsídios que nós produzimos para a Campanha da Fraternidade. Padre Jean, também relacionada à Campanha da Fraternidade, temos a coleta da solidariedade que é realizada no Domingo de Ramos. O senhor poderia comentar com a gente sobre como é feita esta arrecadação de fundos e como e onde ela é aplicada? A coleta nacional da solidariedade é o grande gesto concreto da Campanha da Fraternidade. Ela acontece em todas as comunidades cristãs do Brasil no Domingo de Ramos, mas não só na matriz, em todas as comunidades, e não apenas no domingo, mas também nas celebrações vespertinas do sábado, quando já se celebra o Domingo de Ramos. Essa coleta é muito importante, porque ela é como o óbolo da viúva. Você sozinho não é capaz de ajudar uma obra social que muitas vezes você nem conhece. Você sozinha não é capaz de subsidiar, por exemplo, uma obra que acolhe refugiados que vêm para o Brasil. Mas quando nós juntamos o pouquinho de cada um, nós conseguimos um montante capaz de ajudar centenas de obras sociais por todo o Brasil. Obras sociais que apresentam seus projetos, projetos que são avaliados por um conselho gestor do Fundo Nacional de Solidariedade, do qual eu faço parte, e posso dizer para vocês, analisados com muita seriedade. E projetos que, então, são ajudados com o seu óbolo da viúva. Desta coleta nacional da solidariedade, 60% fica aí na diocese, para formar o Fundo Diocesano de Solidariedade. Esse fundo é administrado pelo bispo, pelo ecônomo e por seus auxiliares. 40% é que vem para o Fundo Nacional de Solidariedade, que é administrado pela CNBB. Desse Fundo Nacional, 100% é aplicado em obras sociais que se candidatam por meio do edital, que será publicado no dia 1º de abril, para receber os auxílios do Fundo Nacional. 100% é investido nesses projetos que visam potencializar a amizade social no nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Para que você tenha uma ideia, em 2023, nós conseguimos ajudar 240 projetos em todos os estados do Brasil, com quase 7 milhões de reais desta coleta nacional. A Campanha da Fraternidade tem dilatado suas ações ao longo do ano. Anteriormente, tudo se concentrava apenas na Quaresma, e hoje as ações acontecem também durante o ano. A CNBB viu essa necessidade? Eu queria que o senhor comentasse esse fato com a gente. Não é que a Campanha da Fraternidade tenha dilatado as suas ações. As suas ações sempre foram propostas no início da Quaresma, tiveram a Quaresma como tempo forte de reflexão e oração e se prolongaram naturalmente ao longo do ano e pela vida da Igreja. Perceba que a Campanha da Fraternidade tem abertura, mas não tem encerramento. Por quê?
porque ela permanece na vida da igreja. Há poucos dias, numa outra entrevista, me perguntaram assim: padre, quando será o encerramento da campanha sobre a fome? E eu disse: quando acabarem os famintos. Quando não tiver mais ninguém morrendo de fome, aí a campanha sobre a fome terá perdido o seu valor. Enquanto isso, nós não paramos de viver a campanha de 2023. Quando é que acabará a campanha de 2024? Quando a amizade social for uma realidade pacífica e pacificadora no meio de nós. Então, o que é que mudou na campanha? Nós começamos a nos conscientizar mais de que é preciso que essas atividades se prolonguem ao longo do ano. Há um tempo atrás, o tema da campanha da fraternidade voltava para nós na Semana Nacional da Família, voltava para nós na Jornada pelas Vocações, voltava para nós nos temas das novenas dos nossos padroeiros. Isso era natural. Como hoje isso foi perdendo a sua força, o que mudou foi a conscientização. Hoje nós conscientizamos de que é preciso que a campanha perdure até a solução do problema. Padre Jean Paul, queria agradecer a sua participação nessa nossa entrevista de toda sexta-feira, nesta sexta-feira bonita, maravilhosa, do dia 16 de fevereiro de 2024. Nós conversamos com o Padre Jean Paul Hansen, que é secretário de campanhas da CNBB, aqui pelas ondas da Rádio Diocesana 100,3 FM. Eu agradeço, Custódio, a você por esse gostoso bate-papo. Agradeço ao Padre João Paulo, diretor da nossa Rádio Diocesana, que me fez o convite para esse bate-papo. Agradeço a todos vocês, rádio ouvintes, que participaram, de certa forma, desta nossa conversa. Eu desejo que a quaresma que nós estamos começando seja um rico tempo de preparação para a Páscoa. A Páscoa é o tempo mais importante. O tríduo pascal é o que nós almejamos. E que nós cheguemos lá menos divididos, menos intolerantes, mais parecidos com a comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A comunhão da Trindade, de onde nós viemos e para onde todos nós estamos caminhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês.